que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Chegou a sua chance de navegar na ultra velocidade da internet da Acesso Total. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90 e tenha a internet via fibra ótica da Acesso Total dentro da sua casa. Ah, e você ainda leva grátis a instalação e o revolucionário Wi-Fi 6. Muito mais rápido, mais estável e com um alcance incrível. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue agora para 2101-7777 e conecte-se ao futuro. Acesso Total. É de Campos, é da gente, é fibra. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir este programa também agora em podcast, daqui a pouco vai estar em podcast, logo mais reprise na Plena TV e também nos aplicativos de rádio, todos os aplicativos e no aplicativo da Folha FM também, só baixar lá para Android ou iOS, pela Alexa, ouvir Folha FM, é só dar o comando aí e você vai poder acompanhar toda a nossa programação. São 7h10 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e estamos chegando com mais um Folha no Ar e as principais informações de Campos e de toda a região. A gente começa pela previsão do tempo e conforme o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão vem se cumprindo e para hoje segue com tempo chuvoso novamente. Durante todo o dia de hoje tem chuva fraca. Quem gosta muito dessa chuvinha fraca assim é Almir Júnior, que é secretário de Agricultura, quem tem aí propriedade, que essa chuva que é chamada pelo produtor de chuva criadeira, né? Ela não destrói o pasto, não destrói lá o terreno, né? E engorda aí o rebanho e também na produção. Mas para hoje a previsão é de seguir assim com tempo fechado, chuva a qualquer hora do dia, mas com início da manhã trazendo um pouco de chuva e depois no final da tarde, início da noite. A máxima, o acumulado para hoje é de 20 milímetros, então é uma chuva leve, né? E com essa previsão do tempo, caindo a temperatura, inclusive durante a madrugada, a mínima foi de 20, a máxima de 25 graus, porém com esse período de primavera e tempo abafado, assim, tempo chuvoso, fica abafado. Só para conferir aqui a umidade relativa do ar, só para a gente ter uma ideia, agora em 92%. Então, para você que está saindo agora de casa a pé, vai chegar ao trabalho, né? Provavelmente atrasado também, mas vai pegar depois da primeira esquina já dá um calorão, porque tá, né, a umidade relativa do ar alta. Perfeito. Bom, 7h12.
No programa de hoje, um raio-x da quinta-feira esportiva, da quarta-feira esportiva pelo Brasil e pelo mundo. Ontem, o Flamengo empatou no tempo normal de jogo, empatou na prorrogação também 0-0, empatou em 1-1 no tempo normal, 0-0 na programação, e Safonov, né, deu um banho de como pegar pênalti ontem. Vocês viram a toalhinha de Safonov? Eu falei ontem aqui de manhã. Ontem eu acertei tudo, eu tava igual o Mandiná. Tá. Mas não, o Mandiná errava, né, Arnaldo? Então eu tô melhor que o Mandiná. Tava, né? Eu falei o quê? É jogo para prorrogação e pênalti. Só não dá para acertar quem vai pegar pênalti. O goleiro do Flamengo, só rapidamente comentando aqui, ele já se demonstrou em várias oportunidades esse nervosismo. Jogo grande, ele treme. Não sei se vocês perceberam. E na hora o Bruno Henrique, jogo grande, ele se destaca, ele faz gol, ele chama para ele a responsabilidade. Ontem não deu, mas ele não foge da pegada. Agora, eu não sei se vocês prestaram atenção, não sei se é porque eu gostava de jogar no gol, você fica prestando atenção mais em alguns detalhes. Durante a preparação para a cobrança dos pênaltis, a TV mostrou, não mostrou por pouco tempo não, mostrou um bom tempo, o goleiro, eu não sei se era preparador ou alguém assessorando o goleiro, com a toalhinha, a toalha que ele usa para secar o rosto, secar a luva ali e tal, com todo o esquema de batedores de pênalti do Flamengo. Pedro, bate em tal lugar, fulano, bate em tal lugar. Se o cara mudar, azar. De cada 10 pênaltis, você tem um estudo, isso não é loteria. Pênalti foi loteria na época que não tinha televisão, não tinha, a rádio não pegava. Aí o cara, quem é Safonov? Ninguém conhece. Quem é Pelé? Mais ou menos eu ouvi falar ele aí, mas nunca vi jogar. Aí era diferente. Aí era loteria. Agora não, agora é técnica, é estudo. E o goleiro simplesmente fez o dever de casa. E até nas bolas de meio de gol, ele arriscou e ficou parado. Mas não é porque no Pedro ele tinha, o pé não estava na linha, que tem que um pé tá sobre a linha, uma partezinha do pé. Rapaz, se procurar pelo em ovo, bem procurado é capaz de achar. Papai dizia, se procurar chifre de boi na cabeça de cavalo, capaz de se achar lá um calombinho. Então assim, o Flamengo perdeu 4 pênaltis. Não perdeu, o goleiro pegou 4 pênaltis. Se ele não pegasse o de Pedro, também daria o... Então assim, bicho, ali não tem jeito. O mais importante, e aí eu já vou deixar minha opinião, mas vocês que são especialistas, né, e estão em atividade, que são nossos convidados hoje que eu vou apresentar, vocês vão falar também, claro e evidente, mas o Flamengo, né, desempenhou ali um papel importantíssimo, né, fez uma partida muito boa, jogou bem e até arrisco dizer que jogou de igual para igual. Nós temos para comentar sobre esse jogo, da decisão do Mundial, sobre o empate que o Vasco arrancou heroicamente ontem lá dentro do Arena, como é que é o nome da arena lá? Neoquímica Arena, né? Antigamente era campo do Corinthians, né? Lembra? Vamos jogar lá na casa deles. Foi lá na casa do Corinthians. O empate que dá aí, né, muita chance ao Vasco de ser campeão da Copa do Brasil no próximo domingo. E o nosso glorioso Goitacás, que foi campeão da Série B2. Para falar sobre esses assuntos, nós convidamos o Arnaldo Garcia, que é jornalista, radialista, narrador, carnavalesco, narrador de carnaval também, é cronista esportivo e também cronista carnavalesco, não é carnaval, quando tinha carnaval em Campos, né? Uma boa ideia também, você entrar nessa fita aí, quando tinha carnaval. E Arnaldo, o cara que narra pra mim 7 de setembro,
toda licença aqui a essa juventude que nem imagina o que é isso, e que graças a Deus vocês são privilegiados, que vocês nunca passaram um dia inteiro narrando um 7 de setembro em Campos. Era a pior cobertura que eu já vi. Eu detestava. Bicho, até carnaval, que eu não sou muito fã de carnaval, não tem problema nenhum falar isso, gosto de samba, agora, mas, gente, fazer carnaval é difícil, cobrir carnaval é difícil, mas assim, o tal de 7 de setembro, vocês me perdoem, porque para quem não sabe, rapidamente, é assim, as rádios de Campos iam, como as TVs vão, como tudo, legal. Só que as TVs vão, filmam ali, gravam e vão embora. Nós transmitíamos de 7 da manhã e era desfile. Quando você pensava, assim, acabou. Não, passou o Exército, passou o Bombeiro, passou a Polícia Militar, passou o IFE, Guarda Municipal, passou a Guarda Municipal, passou... Bicho, rapaz, aquilo parecia que não tinha fim. Agora vem a banda de... clube de serviço, Rotary, Lions. E os caras narrando. Aí representando a nossa briosa Polícia Militar, o 8º BPM, comandado por fulano, betano, ciclano, aí na Guarda, rapaz, bicho, Rian, você é um privilegiado, hoje não tem mais isso, né? E a gente passava o dia, tinha que pedir ali, bom, enfim, e aí nós temos aqui, eu convidei também o Everton Luna, que é jornalista e editor de política do jornal Folha da Manhã, mas Everton avisou aqui mais cedo, teve um imprevisto lá, aquela pecinha do carro dele deu problema, como é que é o nome daquela pecinha lá? Safonov? Como é que é o nome daquilo? Não é dona hemocinética, não. Não, é Safonov. Ela dá sinal, tá? Não, é Safonov. Eu acho que é a pecinha do carro. Enfim, o carro dele deu problema, ele não conseguiu chegar a tempo, não tem como chegar aqui. E a gente agradece muito. O Everton, escreve muito bem, aliás, fez vários artigos aí é flamenguista, seria ideal ele falar aqui como flamenguista, mas infelizmente isso é alheio à nossa vontade, é fortuito, não tem jeito. Pedimos desculpas aos ouvintes, aos seguidores, mas em compensação convidei, além do Arnaldo Garcia, o Rian Souza. Para mim é grata surpresa, conheço o Rian, sou fã do Rian há um tempo já, mas conheço ele ali de redes sociais e tal, do nada eu tô vendo lá Rian narrando futebol. O que para mim, e acredito que para Arnaldo também, para nós que somos de uma geração... É outro multimídia, viu? Não, sim, e aí, e o que é bom? E eu falei, cara, tem que estar com esse cara, tem que estar perto dele, porque representa o novo, a renovação que nós não estamos vendo mais no rádio. Então, orgulhoso e feliz pela sua presença aqui, Rian. Já, eu fui descobrir que ele é vascaíno, senão tinha cancelado o convite. Você quer briga, né? Mas já vou trazer o bom dia de vocês. Só rapidamente passar aqui pelo portal folhão.com.br e a gente abre então aí, e o Rian, para quem não sabe, tem lá o canal dele, narrou acho que foi o Goita TV, os jogos do Goitacás os 4 primeiros jogos, né? Isso. Na disputa pela Série B2. Foram os 4 primeiros jogos que, infelizmente, não pôde ter a presença do público, né? Os 4 primeiros jogos em casa, depois a transmissão, as semifinais e a final ficou por conta da Cariocão TV. Uma experiência bem legal, Cláudio. Ah, legal. Você vai contar isso pra gente já. São 7... E torcedor do Goitacás, né? Sim. Então. Se eu não for pro céu, meu amigo, esquece. Bom, então vamos lá. Vamos às informações aqui do portal folha1.com.br e a gente volta para essa pauta aqui de hoje. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. O Aloysio Abreu Barbosa, que está nesse revezamento que a gente faz, na semana dele, ele já combinou desde ontem que não, independente de resultado de Flamengo e tal, ele não poderia estar aqui, nem hoje nem amanhã, mas retorna em breve, normalmente. E, cara, assim, quanto ao Flamengo, nós temos que destacar não só o jogo de ontem, essa coisa toda, mas teve um post acho que foi TNT Esportes, fez um post muito maneiro, eu salvei lá depois para lembrar. Uma criança de 6 anos
já viu o Flamengo ser campeão aí de uma pancada de títulos, né? O que muitas... aqui, ó, Beto, eu achei na TNT, é isso, esse mesmo aqui, ó, TNT Esportes, não é isso? Uma criança de 6 anos já viu o Flamengo campeão da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei, Comembol, Recopa, né? Carioca, e esse aqui é o que, Beto? Derby das Américas, que foi contra o mexicano, Cruz Azul, e a Copa Challenge, que foi contra o Pirâmides, que aqui para nós, se pegar o Goitacás, leva um sacode de 5. Estou falando devagar. Então vamos lá. Então o Aloysio retorna em breve, se Deus quiser. E nas manchetes do portal folha1.com.br, desembargador federal preso na unha e carne de Bacelar. Macário Ramos Júdice Neto foi preso pela Polícia Federal porque teria vazado ao ex-presidente da Alerj informações sobre a prisão do ex-deputado TH Joias. Tem várias conversas que já vazaram também para a imprensa entre o Rodrigo e o desembargador, né? Também sobre ingresso de Flamengo, umas coisas muito estranhas, a polícia segue investigando. Após prisão por celular, 3 celulares de Bulhões também apreendidos. Chefe de gabinete de Bacelar também foi alvo. Esse Bulhões chega a ter o apelido lá pela oposição de Bilhões. PF acessa celulares de Macário Neto, preso também em operações. O problema agora não é mais a esposa acessar o celular de muitos maridos. O problema é Alexandre de Moraes acessar o seu celular aí, ó. Tem... Amando de Alexandre, Bom, deslizamento de terra provoca bloqueio na RJ 228 em Campos. Instituto Nacional de Meteorologia e Defesa Civil emitem alerta para o risco de fortes chuvas. Há grande risco de alagamento e transbordamento de rios, deslizamentos de encostas também. Nos pênaltis, PSG vence Flamengo na final intercontinental. Ainda, CCJ do Senado tem PL da dosimetria aprovada. Isso ontem caiu como uma bomba no governo, hein? Governo do Estado divulga calendário de pagamento dos servidores para 2026. E ainda aqui, ó, para fechar, Jorginho do Império no samba na Praça do Liceu domingo, com a programação especial Samba na Praça, no seu último evento de 2025. São essas as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Vamos começar esse pós-jogo aqui. 2 jogos ontem sensacionais. O primeiro eu consegui vi todos os tempos, um pouco estava fazendo minhas atividades lá, mas consegui ver. E o segundo não, que aí é impossível, para acordar 4 horas da manhã não dá, mas também soube que foi um jogo bem disputado. Do jeito que tem que ser, né? 2 grandes clubes, Corinthians e Vasco da Gama, fazendo aí a final da Copa do Brasil. Deixa eu começar pela ordem alfabética, trazendo aqui o bom dia do Arnaldo Garcia. Arnaldo, bom dia. Obrigado pela sua presença. Arnaldo é Goitacás, Rio Branquense e Botafoguense. Você não é Goitacás. E americano. E americano também. E roxinho também? Também. Que você é um multitorcedor. Eu sou. Pouco eu virei multimídia, eu sou multitudo. Eu virei multitudo agora. Bom dia, Arnaldo. Bem-vindo. Multitudo. Bom dia, amigos. Bom dia, Nogueira. Bom dia a todos. Nosso querido Rian Souza. Que prazer, sem dúvida alguma, cumprimentá-lo aqui na Folha FM. O Rian é um desses discípulos que eu tenho, né? Ele não passou pelas minhas mãos no início de carreira dele, né? Igual a Beto. Hein? Igual a Beto passou. Beto, mais ou menos. Tive paciência com ele. Nossa, isso era terrível. Meu Deus do céu. E então, mas fui colega de escola, de Liceu de Humanidade de Campos, do pai dele, do Rian Souza, e aqui é o encontro de gerações, na verdade.
vejo o Rian Souza como um dos mais promissores, aliás, não é promissor, é uma realidade profissional, é indiscutível, sem dúvida alguma, porque ele tem um talento extraordinário, narrando futebol, fazendo reportagens de TV, reportagens de rádio, sendo também locutor de estúdio também, nas emissoras de frequência modulada, que estão muito na moda, né? Hoje uma concorrência enorme de frequência modulada, né? O nosso Rian também bate uma bola muito bacana, também como locutor de estúdio. Eu reputo assim, ele e o Saulo Maciel, os dois profissionais que eu assim tenho um carinho extremo, porque eu sou um camarada que tenta abrir sempre portas, né? Eu acho que a profissão ela tem que continuar, tem que haver uma continuidade. Então você tem que abrir portas para pessoas novas, com talento, e aí é o caso específico aqui, falando do Rian Souza, e também não posso me esquecer do Saulo Maciel. Assisti ao jogo um pouquinho do Vasco, do Flamengo também, uma grande parte do jogo do Flamengo. Já falando sobre o jogo, já posso falar ou só bom dia? Não, só bom dia. Só bom dia, então só bom dia. Na verdade, então a gente faz aí então uma dissertação do que a gente sentiu. Essa história do goleiro sair antes aí, tá no grupo da Folha, tá? Eu coloquei lá, ó, o goleiro tá saindo antes do Pedro reclamar. Aí lá o Pedro reclamando agora, tá lá no grupo da Folha. Você botou antes? Eu coloquei lá antes. Pega a repetição dos primeiros lances, vocês vão ver lá se está saindo antes ou não. Até o próprio Rossi também deu uma saidinha. Não pode também sair antes e nem deixar de ter os dois pés, um pé na linha, pelo menos uma parte de um pé na linha até a batida do jogador. Exatamente, né? isso. Exatamente. Perfeito. Mas é isso. O Rian Souza, jornalista, narrador esportivo e tudo mais. Acho que assim, a minha pretensão aqui, na verdade, é só tentar mostrar o nosso reconhecimento e a importância do novo, como dizia meu ídolo, Belchior, o novo sempre vem. E que bom, e graças a Deus por isso. E há muito tempo a gente não via uma renovação na crônica esportiva de Campos, que tem, assim, grandes feras, expoentes que preferiram ficar em Campos, outros que passaram pelo rádio, já não estão mais nesse plano, mas que foram gigantes. Arnaldo conhece muitos, eu também tive a oportunidade de conhecer muitos. Ou aqui mesmo, na antiga Continental, tinha um gigante que era o Josélio Rocha, narrador, campeão, audiência fabulosa, fantástica. Eu tive o prazer de trabalhar também com Figurinha. Figurinha narrou. Luiz, ele narrou Copa do Mundo. 74 na Alemanha. Na Alemanha foi pela Rádio Nacional. Pela Rádio Nacional, no top da Rádio Nacional. Globo, Tupi. Tupi nem era Tupi ainda, tão expressiva como é hoje. Então, assim, e hoje temos lá, ainda representando a gente na capital, o Heraldo Leite, outro cronista esportivo gigante também, Elcio Venâncio, João Neto, pessoas que, sabe, saíram de Campos e estrelaram. Desculpa. O moleque é grande, hein? Estrelaram o rádio. É grande. Não, eu tô falando aqui limitadamente. Você pegar nosso Igor Siqueira, talentoso Igor Siqueira, por exemplo, redação da Folha da Manhã, depois de Lance, o Globo, tá no UOL agora. Sim. Uma fera que eu tenho assim, um carinho. Aí esse aqui me chama de mestre, o Igor Siqueira me chama de mestre também. Onde que eu sou mestre de quê? Tá velho. Eu não sou mestre de nada. Mestre Fioda. Não tem aquele mestre Fioda? O Rian me chama de mestre. Mas vamos falar o que você é mestre. É assim, também tive... Arnaldo também pude aprender muito com ele. Rian, bom dia, bem-vindo. Parabéns, que seja uma carreira também iluminada. Bom dia, Nogueira. Bom dia, mestre Arnaldo Garcia. Público ouvinte. Eu também posso chamar Arnaldo de mestre. Velho. Ensinou é mestre, né? Tá ensinando é mestre. Tá bom. Todo mundo que tá ligado aqui na Folha FM, um prazer estar aqui nesse microfone de grande alcance, uma audiência muito grande para falar sobre o que a gente ama, né? Que é o esporte, que é o futebol de maneira geral. Vocês estavam falando sobre grandes nomes aí do jornalismo esportivo, né? Eu acho que tem um dos maiores hoje em dia, que é o Caê Mota, né? Caê Mota, que é setorista da Seleção Brasileira pelo Grupo Globo.
Estava domingo passado, que ele é Goytacás, ele é de Campos, ele trouxe o filho dele com a camisa do Goytacás, perguntando, Rian, tem alguém para tirar foto lá com meu filho, não sei o quê. E ele é um cara que já cobriu Chelsea, Seleção Brasileira, Flamengo, um dos principais nomes da Globo, aparece na programação toda hora. E essa preocupação de estar aqui para ver o jogo do Goytacás na final da 4ª divisão estadual, para você ver a potência da nossa cidade, né, em revelar talentos, mas ao mesmo tempo de manter esses talentos aqui ligados de uma forma muito grande. E assim, comecei no rádio em 2015, tive um professor como Sérgio da Mata Tinoco, Evaldo Queiroz, Nilson Maria, e o programa antes do nosso de esporte lá na Absoluta, era o programa de Nilson Maria, cara. Eu ficava assistindo aquilo ali, cara, parece que eu tô no programa do Silvio Santos. Dono da tarde, né? O Dono da Tarde, Nilson Maria. De Nilson Maria. Então eu aprendi saudades, muito no meu rádio amigo. AM, cara, com essas pessoas. Então tá aqui para falar de esporte, para falar de jornalismo, é uma honra. Obrigado pelo convite. Ah, muito bom. Bom, vamos começar do Flamengo. Depois de tudo que a gente viu, queria começar com o Arnaldo, pela ordem alfabética, e depois você, Rian. Como vocês viram o Flamengo como um todo, enfrentando aquela potência que é hoje uma potência, né? Com todo o dinheiro que tem do capital estatal, é o capital do governo. A gente estava falando sobre isso aqui, é a terra do petróleo, é como se fosse uma Petrobras patrocinando ele. A Petrobras já patrocinou alguns clubes no Brasil, principalmente o Flamengo. E aí vai também para lá um gigante que é o Flamengo, ganhou tudo que disputou esse ano aqui na América do Sul e se apresentou diante de todos esses talentosos jogadores. Começo com você, Arnaldo, analisando todo o contexto dos 90 minutos, prorrogação, deixar os pênaltis para a gente comentar separado, mas assim, porque tem muitas questões que a gente pode falar sobre os pênaltis. O goleiro foi perfeito, o técnico do Flamengo errou ao colocar Pedro, por exemplo, que estava sem ritmo de jogo para bater o pênalti. Enfim, Arnaldo. Olha, Nogueira, Rian, amigos, a nossa concepção, o Flamengo foi bem longe em termos do jogo de ontem, né? Levar o jogo para a prorrogação e depois as penalidades máximas, sem dúvida alguma, foi um grande trunfo que o Flamengo conquistou ali. Um grande triunfo, melhor dizendo, que o Flamengo conquistou ali. Porque já no tempo normal, na nossa modesta concepção, o adversário jogou muito mal, do ponto de vista de concluir as jogadas em gol. Porque o time é muito melhor, né, do que o Flamengo, na minha concepção. Mas muito melhor que o Flamengo. Você pegar quem do Flamengo jogaria no PSG? Né? Quem? Fica o desafio. Fica colocado aqui no ar para quem quiser responder. Eu, sinceramente, alguém disse o goleiro do Flamengo. Só que eu penso que o goleiro, como você disse lá no início, em jornadas mais complexas, ele não entrega aquilo que entrega em jornadas habituais, normais, em rodadas de Campeonato Brasileiro, enfim, de Copa do Brasil, de Libertadores e tal. Então, para mim, o Rossi já ficou devendo logo de início. Aquilo ali desestabilizou, de certa forma, o Flamengo e o próprio Rossi também. O time do Paris Saint-Germain é um time que não me agrada do ponto de vista do futebol, não do futebol jogado, mas do futebol objetivo, do futebol conclusivo, futebol que busca o gol. Né? Enquanto o Flamengo buscava o gol à maneira dele e quase que na prorrogação faz um gol à la Igor Jesus, quando fez 1-0, né, lá na Copa do Mundo, e aí o time é muito chato, o time do PSG, porque ele chega, roda, somente na prorrogação ele resolveu fazer o futebol que eu gosto, o futebol que eu admiro, que é o futebol de disparos contra o gol adversário.
e você não viu isso durante o jogo inteiro, não chuta a gol. Aquele Dembélé, que é o melhor do mundo aí, ele perdeu 2 gols já na prorrogação, porque tentou bater contra o gol, mas ficou devendo muito o time do PSG neste aspecto. E o Flamengo não conseguiu jogar. Simplesmente não conseguiu impor o jogo dele. Por quê? Porque tem um adversário superior, tem um adversário que principalmente estudou o Flamengo nas partidas, claro, acho que desde a Sul-Americana, não sei desde quando, mas desde da competição sul-americana, aqui desde a Libertadores e tal, até chegar lá ao Intercontinental. Então o que acontece? Quando você pega um time superior ao seu, você tem que montar uma estratégia para poder anular as boas jogadas, para poder anular esse time superior. E não me pareceu que o Flamengo tenha tentado isso, muito pelo contrário. Ele tenta jogar o seu futebol, chegou lá, se enrolou, porque ele não consegue desenvolver aquilo que ele está acostumado a desenvolver contra um adversário que jogou, na minha concepção, errado durante todos os 90 minutos, somente na prorrogação, que tentou ganhar o jogo de forma mais objetiva. Rian? Seguinte, a avaliação que eu faço do jogo de hoje é a seguinte, do jogo de ontem, né? É a seguinte, o PSG teve o domínio do jogo em relação à posse de bola e ocupação de espaço por um bom tempo, pelo fato de ter hoje no futebol mundial o melhor meio-campo do mundo, com Vitinha, João Neves e também o Vitinha, João Neves e o Fabian Ruiz. Isso. João Neves e Vitinha da seleção portuguesa, Fabian Ruiz espanhol. E é o que chama muito a atenção nesse time do PSG, né? Além, lógico, do Hakimi, que é marroquino, que é o melhor lateral direito do mundo. O PSG também tem o melhor lateral esquerdo do mundo, que é o Nuno Mendes. Tem uma defesa sólida, tem um ataque promissor, mesmo com o Dembélé ontem fazendo uma partida horrorosa, entrando, errando tudo. Tem o Doué, tem o Barcola, enfim. É um time muito operário, mas é um time operário no bom sentido da palavra, porque tem a técnica envolvida. Não é um operário igual, vamos lá, o Corinthians em 2012, que foi campeão do mundo com Fábio Santos, Alessandro, Chicão e Paulo André na zaga. Isso é um time operário que fazia um papel muito bom defensivo e foi campeão mundial. É um time muito técnico que tem essa preenchimento do espaço de maneira muito encantadora, absurda, né? pelo lado do Luiz Henrique, que é um baita técnico de futebol, e tem o Vitinho ali, que é o motorzinho. Então o Flamengo ele teve muita dificuldade em achar, em boa parte do jogo, a bola, que é o que o time do Felipe Luiz gosta de ter, a bola. Então o PSG acabou tirando esse ímpeto de posse de bola do Flamengo, o PSG criava, a impressão que eu tinha que o gol ia sair a qualquer momento, né? Pela qualidade técnica mesmo do time do francês. Até que sai o gol. Acho que o Ross estava muito nervoso ontem, errou coisas que aconteceram, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, né? Teve um jogo contra o Fluminense que o Ross também tem um erro muito grande. O Flamengo foi salvo na saída de bola ali, que poderia ter sido 1-0 do PSG com o Fábio Ruiz. Acho que ele falha no gol do PSG. E aí a gente vê o primeiro gol do PSG é muito interessante, o movimento que o Doué faz, que ele tenta o passe, ele consegue o passe rasteiro. 90% dos jogadores que atuam no futebol brasileiro iriam tentar fazer esse cruzamento pelo alto. Ou tentar chutar. Mas ali é um nível de qualidade técnica. O cara ser diferenciado mesmo, Diferenciado. Ele tenta o passe rasteiro, que muitos jogadores iam tentar o cruzamento no segundo pau, ia tentar chutar dali, e ele tenta o passe. Eu acho que o Rossi falha, né? Ele tem o tempo de bola errado ali, e sai o primeiro gol do Kvaratskhelia, que é um jogador da Ucrânia, muito bom também, né? Só que aí o Flamengo acha o pênalti. Aquele pênalti em cima do Arrascaeta, uma falha do Marquinhos ali, e o Jorginho, um dos melhores cobradores do futebol sul-americano, né? Você achou que foi pênalti, né? Eu achei que foi pênalti. Ah, tá. Eu achei que foi pênalti. Então eu me permito discordar. Eu acho que futebol é esporte de contato, houve o bote sim, houve a canelada na canela, e isso é natural no futebol. Sim. Sinceramente, isso para mim é super natural no futebol. Acho que o árbitro sinceramente, foi muito infeliz, mas muito infeliz na interpretação dele. Tá bom, ele tem um apito na boca interpretativo, não é? Da mesma forma que eu penso que não foi. Mas esse é o pênalti dado pelo VAR, né? Pois é, mas o VAR recomendou que ele fosse lá e olhasse, né?
Ele recomendou, e ele foi lá, olhou, e aí tem um detalhe também, que eu não sei como é que funciona o VAR lá, que no Brasil é uma bagunça, os caras ficam 3 caras num lugar, quase que apitando o jogo e atormentando a cabeça do pobre coitado do sujeito que tem um apito na boca, e ele foi lá, olhou e tal, pênalti. Quando ele vai e olha, ele olhou errado, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Foi lance canela com canela, bote, o próprio Arrascaeta cai mal para burro, dobra o joelho e cai muito mal. Sinceramente, me perdoe pela minha visão, pela minha interpretação, mas ela é muito minha mesmo, mas pênalti, como assim que eu achei que não foi, milhares ou milhões de pessoas também vão dizer a mesma coisa e outros tantos milhões vão dizer que foi. Então, aquela história, pelo sim, pelo não, pênalti marcado, ok, convertido, bacana, segue o jogo. Isso. Aí o Flamengo consegue o empate que naquela altura caía do céu, porque o Flamengo não estava jogando para empatar naquele momento da partida, consegue o empate com o Jorginho. Aí o Flamengo cresce no jogo. Se sente mais confortável. O time do PSG não consegue ter tanto domínio da bola assim. Aí vem a prorrogação, Plata tem uma chance muito boa. E é um jogo muito no detalhe, né? Se a gente for parar para pensar nas últimas decisões de mundiais que aconteceram, que os brasileiros chegaram até a final, sempre é muito no detalhe, 1-0, algo do tipo, e normalmente com o goleiro do time brasileiro fazendo a melhor atuação da carreira. Exato. Foi assim com o Cássio em 2012, quando o Corinthians ganhou o Chelsea. Foi assim com o Rogério Ceni em 2005, São Paulo e Liverpool. O Rogério Ceni pega uma cobrança do Steven Gerrard que é absurda até hoje. É assim com o Clemer em 2006 pelo Internacional. O Internacional. Até Você lembrou, Beto? Tem Clemer, porque no Flamengo teve uma passagem bizonha. Para mim, dispensa. Mas foi bem no Inter, né? Foi um título inusitado do Inter. Foi muito inusitado, mas é um Barcelona com muito salto alto naquela final, né? Escalando não o seu time completo. Eu achei, rapaz, eu ontem fiz um comentário aqui, falei, vai, desculpa, você quer concluir? Não, pode ir. Não, só para colocar mais uns ingredientes aí pra gente comentar. Claro. E eu colocava aqui o seguinte, assim, eu acho que é jogo para 1-1, jogo para empate, não tem negócio de é difícil fazer 2, 3 gols numa final dessa, a não ser um Chelsea e Fluminense, que é um Manchester e o Fluminense. Santos e Barcelona. O Botafogo também perdeu de 3, não foi pro... O Botafogo nem chegou na final, né? Perdeu pro Pachuca. Pachuca. Isso, na semifinal. No meio do caminho. Que também aí não é final e tal, mas assim, e o Fluminense muito limitado, como sempre, aqui para nós, igual esse brasileiro aí, esse da Copa do Brasil aqui agora, medíocre o time, não desvalorizando o seu Vasco, tudo bem. Que Vasco, rapaz? O Vasco não ganhou do Fluminense, não, o Vasco na Copa do Brasil? Não, ele venceu o Vasco? Ele é vascaíno. Pá, pelo amor de Deus. É por isso que eu ia cancelar o convite, não falei cedo. Vascaíno e Goitacai, meu amigo. Então, depois que eu descobri que ele é vascaíno, eu falei, vou levar um vascaíno. Se não tiver um lugarzinho no céu... Não, mas não tem isso não. Cara, e assim, fora o Fluminense, que tomou esse 4, tem até outros placares, mas o próprio Flamengo de 3, também na de 81. Mas o que eu vejo hoje, assim, primeiro, fato, o Flamengo mostrou que consegue colocar o futebol brasileiro, sul-americano, no patamar maior um pouco do que a gente está hoje com a seleção brasileira. Isso aí é fato. Que é também, na verdade, o quê? O Flamengo tem meio que uma seleção aqui de jogadores, assim, que a gente não consegue achar no Brasil hoje. Arrascaeta, quem vai jogar no lugar de Arrascaeta sendo brasileiro? Os camisas 10 todos do Brasil são de fora. São de fora. E aí, o outro fato, o tal do Plata, pega uma medalha aí, pega um bonequinho desse, um troféu e fala aqui, meu filho, parabéns, você foi o melhor jogador em campo. Cara, jogou, na minha opinião, jogou muito. Mas ele correu, ele se dedicou, ele pegava no ataque, ele defendia. Isso me preocupa muito, sabe? Quando a gente... É uma opinião minha. Não, sim. É só uma questão. E o goleiro? Eu repito, ele, infelizmente, ele só precisa de um treinamento e de uma terapia. Porque ele é excelente goleiro. Mas ele, todo jogo grande, importante. Como que eu quero dizer grande? Que junta elementos como Fla-Flu. Para o Flamengo, Fla-Flu...
Flamengo e Vasco, são, sabe, Dependendo ingredientes. da altura, da importância do jogo, Do a momento, questão, ele vai lá e dá uma vacilada. Você lembrou, contra o Fluminense ele falhou. Flamengo e São Paulo, tranquilo. Flamengo e Corinthians, tranquilo. Esses ingredientes que apimentam certos jogos e colocam o jogo lá num nível de tensão mais alto, ele fica um pouco mais... Isso é simples, resolve lá com quem entende do assunto de psicologia. Mas eu vi um Flamengo jogar de igual para igual. Você viu, Rian? Eu achei uma partida honesta do Flamengo. Eu não achei, de fato, que não foi de igual covarde para igual, não. Eu acho que foi uma partida bem honesta do Flamengo, sabe? Porque se você... Olha só, você vai pegar o melhor time do mundo hoje, que é o PSG, tá? Pelo menos até... Os números dizem isso, né? Outro time vencer a Champions, o PSG ganhou tudo também na Europa, né? Chegou até a final da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, que o Fluminense chegou até a semifinal. Igual para igual, no meu entendimento, é quando você também vai lá e amassa o outro time. Isso. Né? Dá sustos. Dá susto. Os sustos do Flamengo foram pouquíssimos. Pouquíssimos. Entendeu? Então, assim, quando a gente olha 1-1, beleza. O Flamengo levou esse jogo até a prorrogação. E eu acho que foi a grande chance do Flamengo foi ter vencido nos pênaltis, que a gente vai falar daqui a pouquinho dessa parte dos pênaltis. Mas essa questão do igual para igual, como foi falado também em 2019, quando o Flamengo chegou à final contra o Liverpool, e o próprio Rodrigo Caio dá uma entrevista ao Benjamin Bach, que fala que não teve nada de igual para igual que ele estava no campo. O Flamengo tomou uma pressão muito grande do Liverpool, porque para mim a rotação do futebol europeu comparado ao futebol sul-americano é totalmente diferente. Perfeitamente. O Nogueira falou do Arrascaeta, Nogueira e vocês falaram do Arrascaeta, né, que ninguém no Brasil jogaria como o Arrascaeta, não tem nenhum brasileiro que se assemelhe. Acho que mas assim, o Arrascaeta não teria o tempo para pensar como ele tem jogando no futebol sul-americano, se joga na Premier League. Sabe? Ele tem um tempo para pensar. Acho que a dinâmica dele esse ano... Velocidade. A velocidade do jogo é completamente diferente. Ganso foi para lá na jornada. Aqui, desculpa, perdão. O próprio Corinthians e Cruzeiro foi a 120 por hora, Vasco e Fluminense é 60. Sim. Eu vi isso, não sei se vocês concordam. Na semifinal da Copa do Brasil, E olha, jogo no mesmo dia. Teve um burburinho um tempo atrás de Coutinho na seleção, eu sou vascaíno e falo para vocês. Coutinho poderia até fazer parte, mas ser titular da seleção brasileira ele não aguenta. Porque a rotação é outra, cara. A rotação é outra. Imagina o Brasil e França, semifinal de Copa do Mundo, pautorando, os franceses marcando. Cadê o espaço para Coutinho? Talvez isso que impacta na nossa seleção mas os caras jogam lá. Tá, os caras jogam lá, mas isso não é um fator determinante para que você tenha, digamos, a engrenagem numa seleção brasileira que você tem num campeonato europeu, com a maioria ali dos europeus, com a maioria daquelas seleções ali. Então, eu vejo que você vai no ponto, acho que esse é exatamente o ponto, tem a questão do time, do raciocínio, de dinâmica de jogo. Se você pegar um jogo, o jogo de ontem, aí você pega, tá bom, falando no Catar, que gramado maravilhoso, hein? Que coisa linda. Parecia uma mesa de bilhar. Sim. No toque de bola, então, do time do PSG, que coisa linda, que coisa fantástica, maravilhosa. Aí você pega um jogo de campeonato brasileiro, você não passa nem... Não tem nem a impressão, né? Não, isso aí é Brasil mesmo. Você olhou, é Brasil. Não tem, entendeu? De primeira divisão. Primeira divisão. Não tô nem falando. Não, esquece o restante. O Zete foi explicar uma vez por que ele usava calça. Ele era um goleiro. Eu também joguei no gol, brinquei no gol. Bicho, se jogar no interior aqui, no próprio Goitacás, no próprio Americano, se jogasse, saía dali igual o que você jogou em cima do ralador de queijo. O campo do Italva, da onde eu sou, a base de aterramento dele, sabe o que era? Antigamente tinha a EMIL, Indústria de Mármores Italva Limitada, né? Exploração de mármore, Italva, capital do mármore, aquela coisa toda, capital do homem bonito, enfim. Mas, cara, aqui... tinha que ter um fake, né? Como que a EMIL cortava os blocos de mármore? Cortava na serra com água. Todo aquele barulhinho. No outro dia, aquele tanque cheio de pó de serra com água. O campo do Italva foi aterrado, como tantos os outros terrenos, com esse pó de pedra. Então você imagina você, goleiro, jogador caindo naquele campo. Não, mas tem um aterro de areia por cima.
nada deixa o campo macio, pô. O troço é um pó de pedra no fundo. Então, assim, Arnaldo, pode seguir seu comentário, desculpa. Mas então existe, isso aí vai impactar lá na seleção brasileira, na nossa seleção, né? Tem um detalhe interessante, né, que a gente tem que colocar aqui de forma muito clara, inclusive, a gente fez lá no site, né, uma publicação muito legal, dizer que o Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro é tetracampeão da Libertadores. Por extensão, o futebol brasileiro é penta. Se a gente buscar um pouquinho, você vai encontrar o Palmeiras lá, campeão também. Então você pega lá o Flamengo 2 vezes, você pega o Botafogo, pega o Fluminense e tal. Então o futebol brasileiro, ele está num patamar muito interessante, mas com essas emendas, com esses reforços que vêm de fora. Você busca um camisa 10, por exemplo, do Brasil. Você não encontra. Aí quando você vai lá fazer a seleção brasileira, formar a seleção brasileira, você não consegue ter um bom camisa 10, é onde não funciona. É onde não funciona. O Rian, ele foi no ponto exato quando diz a questão da dinâmica de jogo, de toda uma estrutura montada em torno do futebol europeu, do futebol de lá, contra o futebol de cá, o futebol sul-americano. Lembrando que os nossos bons aqui vão reforçar também os clubes de lá. E embora também o campeão mundial seja a Argentina. Tem essas coisas. Entendeu? Talvez a gente precise, como é que eu diria? Precise adequar mais isso. Mas com o Ancelotti talvez adeque? Não sei. Tem que esperar para ver, né? Tô vendo aqui os melhores. A nossa safra é de doer. É de doer. Só para fechar, tô vendo aqui os melhores momentos do Vasco e Corinthians. Cara, o tal do Léo Jardim, vocês têm que fazer uma estátua para esse cara lá. Mas o Vasco colocou uma bola na trave, não. Não, o cara tirou uma bola com a perna que agora. Não, esse lance estava impedido, mas mesmo assim foi uma defesaça. Que defesa. Sensacional. Ei, o jogo foi muito franco. Você falou uma palavra legal aí, honesto. Para o Flamengo, acho que o Vasco também foi honesto, não se acovardou, não. Jogou bem. Aqui, vamos lá. Para fechar, goleiro russo, que nem era o titular do PSG, Safonov. Aquele filho do Putin. Camarada, o cara pegou Safonov. Legal foi o Ninja, bicho das redes sociais comentando, Safonov, Banov, Stroganov, sei lá. Enfim, o cara pegou 4 pênaltis e não por acaso, foi técnica, foi estudo, foi treinamento. E colaboração dos caras do Flamengo também. Muito. Colaboração, como você disse. Eu achei que Pedro bateu até com calcanhar aquele pênalti. Eu vi ontem, não vou dizer que é coisa inédita minha, eu estava assistindo ontem uma reportagem em que levantaram todas as penalidades últimas batidas pelo Pedro. Todas mesmo estilo e nenhuma mais avançada, mais no canto, sempre meia ali, altura, sempre ali e tal, aquele meio termo. Então a cobrança nunca foi batedor de pênalti exímio. Então a cobrança de tiros livres, a marca do pênalti, como diz meu amigo Daniel Pomeroy, me ensinou assim, ela requer rigorosamente que você tenha um repertório. Você não pode bater uniformemente. Arma padrão para bater pênalti. Não dá, para ser assim. Você tem que ir no treinamento, bater de uma forma, treinar de uma forma, treinar de outra e tal. Para quê? Para que o adversário, porque como você disse, eles estudam mesmo. A tecnologia está aí para isso, gente. Nós passamos daquela coisa de mas eu vou falar aqui, ninguém vai ouvir. Não, todo mundo, o mundo todo vai ouvir, basta querer. Se alguém pesquisar, vai encontrar. O Flamengo errou na escolha, então você coloca na conta do Luiz Felipe do Felipe Luiz? Não coloco na conta dele. Ele colocou aqueles que eles confiavam, aqueles que treinaram e tal. Agora, só que os caras bateram muito. Gente, o pênalti do zagueiro do Flamengo, batendo no meio do gol daquela forma, é muita irresponsabilidade. O único camarada que eu isento, Luiz Araújo, dos que perderam. Que foi ali o último ali, ele perdeu, acabou. E se você for para pensar, Arnaldo Nogueira, o Luiz Henrique, o técnico do PSG, o cara tem muita estrela, né?
Porque ano passado o PSG ganha tudo e o goleiro é o Donnarumma, eleito o melhor do mundo, que sai do PSG e vai para o Manchester City. Aí o PSG contrata o Lucas Chevalier, que vem do Lille da França, 250 milhões. Só que ele se machuca e o Safanov joga alguns jogos da Champions, também do Campeonato Francês. E uma curiosidade, dos últimos 15 pênaltis batidos contra o Safanov, ele defendeu um total de 0. Total de 0. Quem escreveu, acho que foi o Marco Antônio. E outro pegou 4. Escreveu lá no grupo lá, pegou 4 pênaltis. De toda a sua carreira, os 4 pênaltis que ele pegou foram contra o Flamengo. Ele chegou em junho, né? O Safanov chega em junho no PSG, ele vem do Krasnodar, revelado em 2017, e tem 26 anos. Aí começa a surgir um monte de figurinha, fala que ele é nerd de internet, podia estar programando, fazendo software, enfim. Tem cara de tudo, menos de goleiro. O pessoal colocou no grupo no meu app que essa Paquita aqui, meu Deus do céu, acabou com o dia do Flamengo, né? Os caras brincaram com isso ainda. Mas enfim, o futebol é muito maluco. Sobre os pênaltis, realmente as batidas do Flamengo foram assim, vergonhosas. Vergonhosas, tá? A do Léo Pereira, então, ele bate meia altura, no meio, e assim, sabe, de mundial, se tá nervoso, fecha o olho e solta uma bomba pra ver o que dá. Só não dá pra bater daquele jeito, né? Isso. Porque assim, foi vergonhoso. Agora, a questão da saída do gol. A saída do gol estava acontecendo desde a primeira cobrança, viu? Pega lá, coloca, vai lá no replay, lá no repeteco, no lance legal, como eu sempre falo, que o melhor momento é lá na Globo, né? Comigo é lance legal. Então vai lá e busca que estava saindo dele. Eu coloquei lá no grupo, na hora eu comentei, olha, o goleiro está saindo antes e tal, os goleiros estão saindo antes e tal. Aí quando o Pedro reclamou, olha o Pedro reclamando, eu coloquei lá depois ainda, mas que estava assim. Então, como o negócio já estava, o estrago já estava feito, ou seja, já tinham saído antes nas 4 primeiras cobranças, na do Pedro não ia ser o VAR que ia dizer assim, não, aí vai ficar. E o critério fica onde? Já que começou errado, que segue errado até o final. E depois disso, o Safanov não mais saiu antes. Até porque já tinha tudo em favor dele, ele não mais saiu antes. A defesa que ele fez na cobrança do Luiz Araújo foi qualquer coisa extraordinária. Eu dou méritos totais para ele. O Luiz Araújo, na minha concepção, não bateu mal. Agora, o goleiro foi muito bem na bola, isso não há a menor dúvida. Bom, são 8 horas já. Eu preciso fazer uma pausa aqui rápida no Folha no Ar. Vamos voltar, vira essa chave então daqui a pouco. Próximo bloco para o Vasco e Corinthians, que empataram ontem no 0-0. Vi agora aqui os melhores momentos. Vasco tomou sufoco, mas também partiu para dentro, não se acovardou, jogando diante do Corinthians com todas as suas estrelas. Enfim, e próximo domingo agora às 18 horas. 18 horas, mudou o horário. Por causa do verão já, né? Com esse calorão. E aí a gente vai falar sobre Vasco e... Eu só queria falar sobre um jogador aqui, mas não dá mais tempo, não. Tal de Vitinha joga muito, né? Bateu o pênalti na bochecha. Foi o melhor da competição, né? Aqui, mas aquele João Neves. João Neves também aqui. O menino joga muito também, tá doido? Tudo da seleção portuguesa, tá? Agora aqui, fala pra nós. Esse brasileiro que tá lá, que perdeu o gol. Marquinhos. Já não deu pra seleção, não? Já não valeu? Aqui, valeu, Marquinhos. Obrigado aí pela colaboração que deu. Quem, ó? Marquinhos, do PSG, sim. Seleção brasileira, já deu. E bota quem, pô? Bota eu. Bota bom. Você, bota... Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Ô, Arnaldo, leva lá umas crias do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, leva do São Paulo. O cara já tá lá. Quantas Copas do Mundo esse cara disputou? Duas? Não, uma? Eu acho que ele disputou duas. Duas, não ganhou nada. 18 e 22, eu acho que 18, não sei se eu confesso que não tenho. Tinha que pegar uma barca junto com o Neymar, com essa turma, vai embora. Mas coloca quem a transição, Nogueira? Mas tem que ter transição, mas vai deixar rapaz. Os caras, então, sem a gente tentar saber se pode surgir um outro? Eu não sei. Olha só. A coisa tá muito ruim. Abrindo a página do Sarro aqui, ó, o ouvinte aqui ia falar aqui da Plena FM. É porque você também está apresentando o programa na Plena, eu não falei nada. Vou dar o nome da emissora aqui da Folha FM, o Valtencir Nunes Henrique está dizendo o seguinte: Botafogo ensinou a eles, mas não aprenderam.
falando do Flamengo. É o pessoal do Sarro, né? Os memes ontem tinha muito. PSZ jogou em ritmo de treino. E eu quero fazer um protesto aqui contra a torcida arco-íris. Esse pessoal que adora torcer contra. Eu moro no bairro da Lapa, que é um reduto de flamenguistas extraordinário. Quando o Flamengo ganha, é um foguetório. Coitado de quem tem problema de síndrome quem é autista, coitado dos cães, dos gatos que levam o raio. Mas ontem os que soltaram de foguete com a desclassificação, com a derrota do Flamengo nas penalidades, foi uma coisa impressionante também, viu? Não foi flamenguista. É incrível, rapaz, é incrível. Não era desalma de forma de flamenguista que não era. Não vem com essa história. Vai guardar aquilo pra quê? Mas o jornal tá ganhando sempre, ó. Mas tem um lado bom, sobrou muita coisa e ano novo tá chegando aí, né? Vambora, gente. Aí tá vendo aí, Nogueira? 8 horas 3 minutos. É fantástico, viu? Rio é fantástico. Aqui, ontem tinha um livro, o pessoal tava postando livro, Manual de Como Vencer o PSG, aí com a estrela do Botafogo. É brincadeira, aguento não, bicho, muito meme. Eu postei só um urubuzinho manqueta, o bichinho levou meio que uma pancada lá, não falei nada de Flamengo, era um urubu, um animal. Falar alguma coisa? Ah, tá. 8h03 agora. Eu sou o único que não posso falar nada nessa bancada aqui. Bom, intervalo, a gente volta já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por imagem. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro